o milagre que mudou a vida de Renata. Renata sempre foi uma mulher forte. Aos 42 anos, criava sozinha os 2 filhos depois que o marido faleceu em um acidente de trabalho. Trabalhava como costureira, costurando até tarde da noite para sustentar a casa, mas o peso das responsabilidades começava a cobrar um preço alto. Há meses, ela sentia dores de cabeça constantes, tonturas e um cansaço que não passava nem com horas de sono. Até que, em uma consulta de rotina, o médico lhe deu a notícia: pressão arterial nas alturas, 180 por 110. Senhora, a senhora está em risco de AVC ou infarto. Precisa tomar remédio todos os dias e controlar o estresse, ou as consequências podem ser graves. Os remédios ajudavam, mas não o suficiente. A pressão oscilação, e Renata vivia com medo. Cada dor de cabeça era um susto, cada tontura uma ameaça. Ela tentava esconder dos filhos, mas Lucas, o mais velho, de 16 anos, percebia. Uma noite, enquanto ela se sentava na mesa da cozinha com as mãos trêmulas, ele perguntou: Mãe, o que está acontecendo com a senhora? Renata não aguentou mais esconder. É a pressão, filho. O médico disse que pode ser perigoso. Lucas ficou em silêncio, mas no dia seguinte, voltou da escola com um papel dobrado. Mãe, a tia Marlene, minha professora, falou que a igreja dela faz orações por quem está doente. Ela disse que muitos já foram curados. A senhora não quer ir? Renata nunca tinha sido de frequentar igrejas. Criada em um lar sem religião, achava que Deus era algo distante, para quem tinha tempo. Mas o desespero falava mais alto. Qual igreja é? Congregação Cristã no Brasil, respondeu Lucas. Ela disse que lá eles oram com muita fé. No domingo seguinte, mãe e filho entraram tímidos na pequena sala de reuniões da congregação. O que Renata viu a surpreendeu: um lugar simples, sem altares chamativos ou instrumentos musicais. Homens de terno discreto, mulheres com vestidos modestos, todos sentados em silence, esperando o início. Um ancião, de cabelos brancos e voz serena, abriu a reunião com uma oração. Depois, os irmãos começaram a cantar hinos a capela, vozes unidas em harmonia, sem acompanhamento, só a fé guiando as palavras. Renata sentiu algo estranho no peito, uma paz que não entendia. Quando o ancião anunciou o momento dos testemunhos, uma irmã se levantou. Irmãos, eu vim aqui hoje para louvar a Deus pela cura da minha filha. Os médicos disseram que ela não ia andar mais, mas depois das orações, ela está aqui, firme nos seus pés. A plateia respondeu com um amém sincero, e Renata sentiu lágrimas queimando seus olhos. Será que Deus pode mesmo fazer isso? Pensou. No final da reunião, o ancião convidou quem precisava de oração para ficar. Renata hesitou, mas Lucas segurou sua mão. Vem, mãe. Ela se aproximou, envergonhada, enquanto os irmãos se reuniam em círculo ao seu redor. Mãos se estenderam sobre sua cabeça, e ela ouviu vozes suaves, mas firmes, pedindo a Deus por sua saúde. Senhor, toca no corpo desta irmã. Livra-a deste mal, em nome de Jesus. Renata fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, deixou a esperança entrar. Nos dias seguintes, ela continuou indo às reuniões. Aprendeu os hinos, ouviu as pregações sobre a fé que move montanhas, viu pessoas sendo batizadas nas águas, simbolizando uma nova vida. A cada domingo, sentia-se mais leve. Até que, numa quarta-feira à noite, depois de um dia exaustivo, ela adormeceu durante a reunião de oração. Era comum na congregação, muitos irmãos, depois de um dia de trabalho, cochilavam enquanto ouviam a palavra, e ninguém os julgava. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Renata acordou com um sobressalto, como se tivesse sido tocada por uma mão invisível. O ancião estava lendo um salmo, e os irmãos cantavam o hino A Deus é Fiel. Ela se levantou, ainda sonolenta, e foi até o banheiro da sala de reuniões. Ao lavar o rosto, olhou no espelho e sentiu nada. Nenhuma dor de cabeça, nenhuma tontura. Será que o remédio finalmente fez efeito? Pensou. Mas então se lembrou. Ela não tinha tomado o remédio daquele dia. Esquecera em casa. Com o coração acelerado, procurou uma irmã e pediu: a senhora tem um aparelho de medir pressão? A irmã, sorrindo, levou até a sacristia, onde guardavam um pequeno kit de primeiros socorros.
Renata sentou-se, respirou fundo, e esperou. O aparelho marcava 120 por 80. Ela mediu novamente. Mesmo resultado. Glória a Deus, exclamou a irmã, abraçando-a. Renata começou a chorar. Não era possível. Mas era real. No domingo seguinte, ela deu seu testemunho. De pé, diante dos irmãos, com voz trêmula, contou como Deus a havia curado. Eu não merecia, mas ele teve misericórdia. Não foi o remédio, não foi o médico. Foi a mão de Deus. Muitos choraram com ela. Depois da reunião, o ancião a chamou. Irmã Renata, a cura é um sinal do amor de Deus, mas é também um chamado. Você já pensou em ser batizada? Ela não hesitou. Sim, irmão. Quero servir a Deus com a minha vida. No batismo, quando foi imersa nas águas, Renata sentiu que não era só a pressão que estava sendo lavada, mas todo o peso que carregava sozinha. Os filhos, que agora frequentavam a igreja com ela, sorriam enquanto a viam emergir das águas, simbolicamente uma nova criatura. Hoje, Renata não toma mais remédios para a pressão. Os médicos não encontram explicação, mas ela sabe. Foi Deus. E mais do que a cura física, ela ganhou uma família na congregação, irmãos que oram por ela, que a apoiam, que a ensinam a viver na simplicidade e na fé. Antes, eu achava que tinha que carregar tudo sozinha, diz ela aos que perguntam por seu milagre. Mas Deus me mostrou que, quando nos humilhamos e buscamos a Ele, Ele não só cura nossas doenças, como nos dá forças para viver. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, reuniões simples mas cheias do Espírito, e a comunhão da Santa Ceia, Renata aprendeu a lição mais importante: a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que as tem. E na congregação cristã no Brasil, ela encontrou não só a cura, mas um lar. Renata nunca imaginou que sua vida poderia mudar tanto em tão pouco tempo. Antes, ela acordava com o peso do mundo nas costas, a pressão alta como um alerta constante de que algo não ia bem. As noites eram de insônia, o coração acelerado, e a sensação de que, a qualquer momento, tudo poderia desabar. Mas depois daquele domingo, quando ela entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil, tudo começou a se transformar. Foi numa tarde de quarta-feira, durante uma reunião de oração, que ela sentiu algo diferente. Não eram palavras bonitas ou promessas vazias, era uma paz que ela não conseguia explicar. Enquanto os irmãos oravam, ela fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, sentiu como se alguém estivesse segurando suas mãos. Não era uma pessoa, não era um médico, não era um remédio. Era Deus. E ele estava ali, bem ali, no meio daqueles bancos simples, entre pessoas que não tinham nada de extraordinário, exceto uma fé que movia montanhas. Um irmão mais velho, seu Antônio, um homem de mãos calejadas e voz firme, se aproximou depois da reunião e disse: Filha, Deus não só quer curar seu corpo. Ele quer curar sua alma. Renata baixou a cabeça, porque sabia que ele estava certo. A pressão alta era só um sinal de algo mais profundo, o medo, a ansiedade, a solidão que ela carregava havia tanto tempo. E então, ela começou a frequentar as reuniões com mais assiduidade. Não era só pelos cultos, mas pela companhia. As irmãs a convidavam para tomar café depois das reuniões, os jovens a cumprimentavam com um sorriso sincero, e até as crianças, com suas vozes finas cantando hinos, pareciam trazer uma alegria que ela não via há anos. Era como se, aos poucos, Deus estivesse reconstruindo não só sua saúde, mas também seu coração. Um dia, durante um culto de ação de graças, Renata se levantou e deu seu testemunho. Com a voz trêmula, mas firme, ela contou como havia chegado ali, quebrada, doente, sem esperança. E como, pouco a pouco, Deus tinha mudado tudo. Eu não sou mais a mesma, ela disse, olhando para os irmãos que agora faziam parte de sua vida. Antes, eu vivia com medo do amanhã. Hoje, eu sei que, se Deus cuida dos pássaros do céu, Ele vai cuidar de mim. E foi assim que Renata descobriu o verdadeiro milagre. Não era só a cura da pressão, não era só a ausência dos remédios, não era só o atestado médico que os médicos não conseguiam explicar. O maior milagre era a transformação interior. Ela tinha aprendido a confiar. Acreditar que, mesmo nos dias difíceis, Deus estava no controle. E que, na congregação, ela não estava sozinha.
Agora, toda vez que ela entra na igreja, sente como se estivesse voltando para casa. Os mesmos bancos de madeira, os mesmos hinos cantados em uníssono, as mesmas mãos estendidas em oração. Mas, dentro dela, tudo é novo. Porque Renata não é mais uma mulher doente, assustada, perdida. Ela é uma filha de Deus, curada, amada e, acima de tudo, livre. E quando alguém pergunta como tudo aconteceu, ela sorri e responde: foi Deus. Só Ele poderia fazer isso. E Ele pode fazer por você também. Renata não imaginava que sua história iria tocar tantas vidas. Mas Deus tinha planos maiores. Um dia, depois do culto, uma mulher se aproximou dela com os olhos cheios de lágrimas. Era Dona Maria, uma senhora que lutava contra um câncer há anos. As palavras de Renata a haviam atingido em cheio. Você disse que Deus pode fazer por mim também? Mas eu já orei tanto, já fiz tantos tratamentos. Às vezes acho que Ele não me ouve mais. Confessou, com a voz trêmula. Renata segurou suas mãos, ainda marcadas pelas cicatrizes das cirurgias, e olhou nos seus olhos. Eu também achei que não tinha mais jeito. Mas Deus não desiste da gente. Ele só espera que a gente confie de verdade. E então, com uma fé que só quem já viu o impossível acontecer pode ter, ela disse: vem comigo. Vamos orar agora. Elas se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, entre irmãos que passavam cantando, crianças correndo e o som dos louvores ecoando. Renata orou com uma autoridade que surpreendeu até ela mesma. Não eram palavras bonitas, eram gritos de fé, declarações de vitória, como se ela já estivesse vendo a cura de Dona Maria. Na semana seguinte, a notícia se espalhou: os exames de Dona Maria não mostravam mais vestígios da doença. Os médicos chamaram de remissão espontânea. Mas ela sabia a verdade. E, quando voltou à igreja, não foi sozinha. Trouxe o marido, que há anos dizia não acreditarem a essas coisas de igreja. Ele chorou no altar, pedindo perdão por ter duvidado. E assim, como uma pedra jogada num lago, o milagre de Renata foi criando ondas. Jovens que estavam se afundando nas drogas, casais à beira do divórcio, pessoas com depressão, todos começaram a procurar a congregação depois de ouvir seu testemunho. Não era Renata que os atraía, era a certeza de que, se Deus havia mudado aquela vida, Ele poderia mudar a deles também. Um domingo, o pastor chamou Renata ao púlpito. Ela subiu com o coração acelerado, mas uma paz que só vem do Espírito Santo. Quando começou a falar, não foram palavras ensaiadas que saíram, mas um rio de gratidão. Eu vim aqui pela última esperança. Mas Deus me deu muito mais do que eu pedia. Ele não só curou meu corpo, Ele curou minha alma. Antes, eu vivia com medo, medo de morrer, medo de sofrer, medo de ficar sozinha. Hoje, eu sei que, não importa o que vier, Ele está comigo. E se Ele está comigo, quem será contra mim? A igreja explodiu em aplausos e glórias a Deus. Muitas pessoas se levantaram, dizendo: eu também quero essa fé. E ali, naquele lugar que já tinha sido seu refúgio, Renata entendeu seu propósito: ela não tinha sido curada só para si. Deus a havia levantado para ser uma prova viva de que, onde o homem diz é impossível, ele diz eu sou o Deus do impossível. Anos depois, Renata ainda frequenta a mesma congregação. Agora, ela faz parte da equipe de visitação, levando esperança a hospitais e asilos. Sempre que encontra alguém desanimado, ela conta sua história não como um passado distante, mas como uma realidade que se renova a cada dia. Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. O mesmo Deus que me curou é o Deus que está aqui, hoje, pronto para te abençoar. Diz, com os olhos brilhando. E quando perguntam como ela tem tanta certeza, Renata simplesmente aponta para as marcas em seu corpo, não as cicatrizes da doença, mas as marcas da batalha vencida. E sorri. Porque eu já vi. E se ele fez por mim, pode fazer por você. Numa tarde de sábado, enquanto Renata e sua equipe de visitação passavam pelos corredores do hospital municipal, ela sentiu um chamado especial para entrar em um quarto no final do corredor. Era o leito 12, onde uma jovem chamada Mariana, de apenas 22 anos, lutava contra uma doença degenerativa que os médicos haviam declarado sem cura. Os pais, ao lado da cama, seguiam a filha com olhares cansados, as mãos entrelaçadas em oração silenciosa.
Renata aproximou-se devagar, como se já conhecesse aquela dor. Ao ver os tubos e os monitores, lembrou-se dos dias em que também esteve ali, ouvindo os médicos dizerem que seu caso era sem solução. Mas ela sabia que, onde a medicina parava, Deus começava. Posso entrar? Perguntou, com voz suave. A mãe de Mariana assentiu, enxugando uma lágrima. Nós já oramos tanto, o pai murmurou, a voz quebrada. Mas parece que Deus não está ouvindo. Renata sentou-se ao lado da cama e pegou a mão frágil de Mariana. Ela reconheceu aquele desespero. Também já tinha pensado que Deus a esquecera. Mas então lembrou das palavras do pastor na Universal: Deus não está surdo, ele está preparando a resposta. Eu também achei que ele não me ouvia, confessou Renata, olhando nos olhos da jovem. Mas Deus não trabalha no nosso tempo. Ele trabalha no tempo certo. E quando ele age, ninguém pode dizer que foi coincidência. Mariana, fraca, tentou sorrir. Sua mãe, cética, cruzou os braços. O que a senhora quer que a gente faça? Já tentamos de tudo. Tentaram tudo menos entregar de verdade, respondeu Renata, firme, mas cheia de compaixão. Eu também achava que sabia orar. Até o dia em que aprendi a clamar. Não é só pedir, é exigir a vitória em nome de Jesus. É dizer, Senhor, o Senhor prometeu, e eu não vou sair daqui sem a minha resposta. Os pais trocaram um olhar. Talvez fosse loucura. Talvez fosse a última esperança. E se não der certo? A mãe perguntou, com medo. Renata segurou o braço de Mariana com força e falou, como quem já viu o invisível. Já deu certo. Porque Deus não muda. O mesmo que me levantou dessa cama vai levantar ela. Mas precisamos acreditar de verdade. Não só com palavras, mas com fé que age. Naquela noite, a família de Mariana foi pela primeira vez à Universal. Não como visitantes, mas como guerreiros. Na corrente de oração, Renata seguiu ao lado deles, ensinando-os a clamar não como quem pede, mas como quem recebe. E quando o pastor impôs as mãos sobre Mariana, que estava em uma cadeira de rodas, Renata sussurrou no seu ouvido. Levanta, irmã. Em nome de Jesus, levanta. No início, nada aconteceu. Alguns murmuraram. Outros fecharam os olhos, continuando a orar. Mas então, um tremor nas pernas de Mariana. Um movimento quase imperceptível. Depois, um suspiro fundo, como se algo dentro dela tivesse se rompendo. E, diante dos olhos de todos, ela segurou os braços da cadeira, e se levantou. Primeiro, foi um passo trêmulo. Depois, outro. E outro. Até que, entre lágrimas e gritos de glória a Deus, Mariana andou sozinha até o altar, abraçando Renata com uma força que não tinha meses. Eu senti como se algo quebrasse dentro de mim, ela chorou. Como se uma corrente se rompesse. Os médicos, chamados para testar o milagre, não tinham explicação. Os exames seguintes mostravam uma melhora inexplicável. A doença, que deveria ter progredido, recuou. Não foi remissão. Foi cura. Hoje, Mariana faz parte da mesma equipe de visitação que Renata. E toda vez que entram juntas em um hospital, elas não levam só palavras, levam prova. Porque as marcas no corpo de Renata e os passos firmes de Mariana são testemunhos de que, na Universal, não se ora por milagre. Vive-se o milagre. Muitas pessoas perguntam, por que Deus escolhe uns e não outros? Diz Renata, nos encontros de testemunho. Mas Deus não escolhe. Ele espera. Espera que a gente pare de duvidar e comece a confiar de verdade. Porque a fé não é esperar que Deus faça. É saber que Ele já fez. E assim, a cada vida transformada, a história de Renata não fica no passado. Ela se multiplica. Porque o milagre verdadeiro não é só para quem o recebe, é para quem crê que, onde há fé, Deus sempre tem a última palavra. No mesmo dia em que Renata compartilhava seu testemunho na igreja, uma mulher chamada Ana sentava-se nos últimos bancos, com os olhos cheios de lágrimas. Ela havia chegado ali arrastada pela irmã, depois de anos dizendo que a nada mais adiantava. Ana tinha um filho, o Lucas, de apenas 7 anos, que nasceu com uma doença rara nos ossos.
Os médicos diziam que ele nunca andaria, que cada dia seria uma batalha contra a dor. E ela, exausta de tanto ouvir, não tem jeito, quase desistira de acreditar. Mas naquela noite, enquanto Renata falava sobre as cicatrizes que sumiram e as pernas que voltaram a andar, algo dentro de Ana se mexeu. Não era esperança, era algo mais forte, como uma certeza que ela não conseguia explicar. Quando o pastor fez o apelo para quem precisava de um milagre, Ana levantou a mão trêmula. Não por ela, mas pelo Lucas. Eu não sei orar direito, confessou, chorando, ao chegar na frente. Mas se Deus pode fazer por ela, pode fazer pelo meu filho. O pastor colocou as mãos sobre sua cabeça e orou com uma autoridade que Ana nunca tinha visto. Não eram palavras bonitas, eram palavras de poder. E quando ela saiu da igreja naquela noite, levou consigo algo que não tinha ao entrar, uma paz que não fazia sentido, diante de tudo que os médicos tinham dito. Na semana seguinte, Ana voltou com Lucas. O menino, sempre quieto por causa das dores, olhou curioso para o altar. Durante a reunião, enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, Lucas, que nunca tinha ficado em pé sem ajuda, puxou a mão da mãe e tentou se levantar. Ana segurou o fôlego. Os membros ao redor começaram a murmurar em oração. E então, bem devagar, como se estivesse aprendendo a andar pela primeira vez, Lucas deu um passo. Depois outro. E outro. A igreja explodiu em gritos de glória a Deus. Ana caiu de joelhos, abraçando as pernas do filho, enquanto as lágrimas molhavam o chão. Os médicos não tinham explicação. Os exames seguintes mostravam melhoras que a ciência não conseguia justificar. Mas Ana não precisava de explicações. Ela já tinha visto com seus próprios olhos, onde a medicina dizia impossível, Deus dizia eu já fiz. Hoje, Lucas corre pelos corredores da Universal, brincando com outras crianças que também chegaram ali em cadeiras de rodas ou muletas e saíram andando. Ana faz parte do grupo de mães que oram pelas crianças no hospital, levando não só palavras, mas a mesma fé que mudou sua história. Eu pensava que milagre era coisa do passado, ela diz, sorrindo, enquanto vê o filho brincar. Mas aqui, eu aprendi que milagre é coisa de todo dia. Basta a gente parar de olhar para o problema e começar a olhar para quem pode resolvê-lo. E assim, como Renata e Mariana, Ana descobriu que na Universal não se conta milagre, se mostra. Porque cada vida transformada é uma prova de que, quando a fé encontra a vontade de Deus, não há limite para o que Ele pode fazer. E essa história não termina aqui. Ela continua a cada pessoa que entra na igreja com uma dor e sai com um testemunho. Porque Deus não escolhe favoritos, Ele escolhe os que escolhem acreditar. O milagre que não acabou. O médico entrou na sala com um sorriso que Ana nunca esqueceria. Os exames de João, seu filho, estavam limpos. Não havia mais vestígios da doença que, meses antes, os havia feito chorar em silêncio. É inexplicável, disse o doutor, balançando a cabeça. Mas Ana sabia a explicação. Era a mesma fé que a fizera ajoelhar-se no altar da Universal, mesmo quando as palavras falhavam. Era o Deus que ouve até o suspiro mais fraco. Naquela tarde, enquanto João corria pelo corredor do hospital, o mesmo onde outrora empurrava uma cadeira de rodas, Ana apertou contra o peito o papel com o laudo. Não era só um diagnóstico, era uma promessa cumprida. E, como quem guarda um tesouro, ela o dobrou e colocou na Bíblia, ao lado da página de Marcos 11h24. Tudo o que pedirdes, orando, crede que recebereis, e tê-lo-eis. A reflexão que fica é que milagres não são apenas curas instantâneas ou soluções mágicas. Às vezes, são as lágrimas que secam no rosto de uma mãe, o medo que se transforma em gratidão, ou a certeza de que, mesmo no escuro, há uma mão segurando a nossa. Ana aprendeu que Deus não muda as circunstâncias só para nos impressionar, Ele as muda para nos transformar. O verdadeiro milagre não foi apenas João sarado, mas Ana renascida, de uma mulher que duvidava a uma que agora estendia as mãos para outras mães no corredor do hospital, sussurrando, segura na minha fé até a sua chegar. A lição é simples, mas profunda, a fé não move montanhas, ela move o montanhista. E quando nós, como Ana, Renata e Mariana, escolhemos confiar além do que vemos, descobrimos que Deus não está no negócio de fazer exceções, Ele está no negócio de fazer histórias. Histórias como a dela, que não terminam em uma felizes para sempre, mas em um e então, eles começaram a contar. Porque o maior milagre não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós e, através de nós, no mundo.